seja muito bem-vindo ao Tech Startups. Eu sou Raíssa Lomonte e esse é o programa que trata de tecnologia e inovação no agronegócio. Nesta edição, nós vamos falar da conectividade, tecnologia e interação, pessoas, máquinas, que está em ritmo acelerado. Isso ajuda muito na redução de custos para os cofres públicos e também para as empresas do setor privado. Nós vamos conversar sobre isso com o Giovanni Pasqualin, que é analista de engenharia e telemetria da John Deere. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Raíssa. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Maravilha, Giovanni, a alegria é toda nossa. Eu queria que você começasse falando sobre a tecnologia, né? Que as máquinas estão usando tecnologias de ponta, né? Qual a evolução das máquinas nos últimos anos? E quando a gente fala de máquinas do agronegócio, a gente se refere principalmente a quais equipamentos? Bom, hoje a tecnologia nas máquinas, elas servem principalmente para gerar produtividade e conforto para o dono da máquina e para o operador. Hoje, um dono do equipamento ele consegue ter acesso a uma série de informações sem necessariamente estar no equipamento. Então, por exemplo, a máquina tem erros de operação, às vezes ela está mal administrada, está usando muito mais da potência, está consumindo muito mais do que necessário. E o próprio dono ele já recebe em aplicativo mesmo, já recebe uma notificação de falha em algum componente, de falha em algum erro de operação, ele já sabe quanto ela está consumindo no período. Ou seja, são uma série de informações que a máquina vão coletando no decorrer do dia que ajudam muito mais para o operador, para o dono do equipamento saber alocar se a máquina está corretamente empregada, se ela está destinada ao ideal. Ou seja, é sempre uma conexão entre máquina, produção e pessoas mesmo. Nem sempre foi assim, né, Giovanni? Essas Exatamente. novas tecnologias começaram a ser aplicadas quando nessas máquinas? Olha, é um processo assim, gradativo. Cada dia mais as máquinas estão ficando cada vez mais tecnológicas. Por exemplo, acredito que em 2010, 2012 começaram a já comunicar, apresentar mapas, coordenadas, posições, mas hoje a gente tem máquinas que são completamente autônomas. Hoje elas operam completamente sozinhas, sem necessitar do operador estar dentro do equipamento. Giovanni, a gente viu até o lançamento da própria John Deere, né? Isso lá nos Estados Sim. Unidos, do trator que roda, se eu não me engano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é a tendência aí pelo que vocês têm pesquisado. A gente aqui no Brasil pode esperar uma tecnologia dessa em breve? Olha, eu acredito que é a tendência. Hoje, como a gente já vê no contexto de automóveis, isso aí, o agronegócio já está empregado há muito tempo. Imagina, a máquina, por exemplo, na questão da agricultura, à medida que ela vai colhendo, ela já vai coletando informações. Aqui nessa região coletou menos, aqui coletou mais. Esse solo está mais desnivelado. Isso ajuda muito para o dono, o empresário, né, daquela região agrícola, que ele fala, não, esse aqui precisa, às vezes, uma correção de solo melhor, ou às vezes não, aqui precisa um nivelamento. Ou seja, à medida que ela vai coletando, isso é totalmente automático, a partir de sensores, a partir de nivelamento, câmeras, infravermelhos. Então, isso já está presente muito no Brasil. Esse novo, acredito fielmente que vai chegar também essa máquina 100% autônoma, mas é só uma questão de tempo, porque hoje o Brasil é muito referência em tecnologia e ele investe muito no agronegócio. É isso aí. Bom, e essas máquinas, para funcionarem, precisa de quê? Precisa de acesso à internet para emitir lá os sinais? Precisa de um satélite conectado? Como é que funciona na prática? Olha, hoje as máquinas elas têm uma gama muito grande. Elas podem comunicar por satélite, pode comunicar por chip de operadores de celular mesmo, hoje por Wi-Fi. Assim, depende muito da condição do cliente. Muitas vezes o cliente ele trabalha em região distantes que precisa por satélite. Outros, por exemplo, na mineração, às vezes na construção, eles já têm pontos Wi-Fi, ou às vezes o chip do celular já atende. Hoje, com 5G vindo, acredito que a tendência é ficar cada vez mais prática a questão do sinal. Giovanni, e que economia de custos essas máquinas podem proporcionar para o produtor rural? Acho que esse é um ponto, né? Elimina erros ali na parte dela fazer o serviço e isso poupa custos dos produtores. Você pode trazer exemplos de como esse tipo de equipamento pode ajudar na redução de custos?
Ah, sim, claro. Casos como esse a gente acaba encontrando quase que toda semana, porque muitas vezes, às vezes por próprio desconhecimento do operador, às vezes ele não tem, às vezes informação, não é passado, ou é questão de costume, de cultura. Ele, por exemplo, ele opera o equipamento em manual, vejo a questão do automático, então fica forçando o motor, às vezes fica a rotação muito alta, acaba consumindo mais. Às vezes ele está, por exemplo, no caso da construção, quando ele vai atacar um rejeito, uma pilha de algum minério que seja, ele acaba forçando, por exemplo, a transmissão. Pequenos erros de operação, às vezes vai subir, não usa o ajuste de transmissão, ou seja, são pequenas falhas que no dia a dia é difícil você pegar, mas o próprio sistema ele identifica. Isso permite para que o dono do equipamento fala, pô, vamos focar mais no treinamento, às vezes alocar uma máquina. Isso é uma coisa interessante que a gente pegou semana passada. Há uma máquina uma máquina pequena, que estava fazendo um trabalho que deveria ser uma máquina bem maior, bem mais robusta, então acaba forçando mais ela. Então, às vezes, ou às vezes muito ao contrário, às vezes a máquina é muito grande para a operação, não tem essa necessidade, aí o operador às vezes põe um pouco mais forte, assim, para ele ter mais praticidade, e ele acaba perdendo um pouco, consumindo demais do que é necessário. Então, assim, são pequenas falhas que no decorrer, assim, você vai analisando e claramente você consegue comparar. A gente está vendo aqui um mapinha, queria que você explicasse esse sistema para a gente que a gente está vendo, é de operação da máquina? Bom, esse sistema, ele chama Operation Center, que é basicamente o centro de operação. Nele, você vai encontrar todos os equipamentos que você tem na sua organização, né? Nesse caso, por exemplo, a colheitadeira, e nesse Operation Center, onde que ele está mostrando agora, é o plano de manutenção. Aí você consegue, por exemplo, saber quais as peças você vai precisar em cada revisão. Vamos supor, a máquina, a cada 1.000 horas de operação, ela precisa trocar um filtro, trocar o óleo, ajustar alguma coisa. Então, nesse planejamento, você consegue saber exatamente o que vai precisar comprar quando ela completar as primeiras 1.000 horas. Isso você recebe notificação pelo celular, pelo computador. Agora é pelo navegador, mas você tem acesso também pelo celular. Isso facilita muito, porque você consegue, além de criar um plano de manutenção, você vai saber exatamente o que a máquina vai precisar, o que vai gerar de custo, às vezes o que você vai precisar investir para ela continuar operando, e você também é notificado antes de dar 1.000 horas. Isso que é espetacular. Então, imagina, você recebe a notificação, daqui, sei lá, 50 horas, a máquina vai precisar ter uma manutenção. Então, você já se prepara, já compra os materiais, já põe uma substituta. Aqui, esse que é interessante. Na imagem, você vê que são os amarelinhos. Os amarelos são da linha de construção e os verdes são da linha agrícola. E aqui por exemplo, aqui só a central 4G, que é o processo de comunicação, GPS antena, né? E aqui você consegue, por exemplo, mandar um pulso. Às vezes você quer fazer uma atualização, você consegue ter a máquina para corrigir pequenas falhas. Imagina, que beleza, a máquina está dando algum problema e você não sabe, aí o próprio concessionário, não, deixa eu fazer um diagnóstico remoto. Você consegue já ir para o equipamento com uma pré-análise. Isso dá uma economia de tempo e uma garantia que a máquina vai continuar funcionando muito grande. E aí, como é que está a durabilidade dessas máquinas? Depois atualiza só o software? Como é que funciona essa parte física com as plataformas integradas? Excelente pergunta. Isso que é o mais bacana. Esse software, ele é vitalício. Você vai ter, enquanto a máquina estiver inteira, você vai ter acesso. Então, esse que é o bacana, porque é uma garantia que a gente confia muito na nossa máquina, a gente sabe o potencial dela. Então, a gente não esconde. A gente vai, a máquina está consumindo, está produzindo tal, está gerando economia no motor, o motor está empenhando tal. Então, a gente mostra muito claro, independente da idade do equipamento. Então, isso é tranquilidade, pode ficar tranquilo. Esse acesso você vai ter até a máquina ficar inteira. E vocês dão esse suporte também no pós-venda, né? Sim, o produtor sim. ele vai ter esse acompanhamento pelo tempo que for necessário. Não, e é excelente porque muitas vezes o agricultor ele fica vendido porque ele não tem essa informação. Às vezes ele não sabe o que está acontecendo. Então, pelo sistema, a gente consegue entrar no equipamento, ver os últimos alertas, ver como ele estava operando, ver se deu algum, por exemplo, filtro obstruído. Então, a gente já consegue ter aquele contato direto com o cliente sem precisar, às vezes, deslocar, porque nós sabemos que muitas vezes o cliente se localiza em uma região muito distante. Isso tanto na agricultura quanto na mineração. Isso aí, as máquinas sempre vão estar muito distantes, mas o legal é que a tecnologia sempre aproxima as pessoas.
E o JD-Link, que é o sistema, né, de monitoramento, que a gente chama de soluções conectadas, basicamente isso. A gente busca soluções que conectam pessoas e as máquinas. Então, esse o pós-vendas ele é essencial, porque ele é um pilar muito grande para a gente, que é sempre mostrar para o cliente que não é só a venda de máquina. A gente está vendendo o quê? Um contato, você vai ter acesso ao equipamento, a gente está junto nessa e a gente está sempre disposto a ajudar. Eu queria falar de outra questão, que é a questão de recuperação de estradas, não é isso? Como essas máquinas podem ajudar, então, aos governos, aos municípios, na recuperação de estradas que acaba impactando toda a sociedade, impacta o produtor rural, impacta quem precisa passar por aquele local? Não, excelente. Realmente, por causa desse caso de chuva, né, a gente acaba pegando muito problema com isso e todo mundo é afetado. Então, é muito importante que a gente sempre saiba administrar muito bem uma frota. Porque uma frota bem administrada é uma frota sempre pronta para agir. E é aquela questão, né? Quando a estrada estoura, ela estoura de uma vez só. A gente não é algo assim. Uma hora, um dia estava bom, um dia está ruim. Então, a gente tem que ser muito rápido nas ações. E o legal é que, com a tecnologia, a gente consegue tomar iniciativas muito proativas. Como a questão, por exemplo, da manutenção que eu comentei. Você já sabendo qual a hora que você vai fazer a manutenção, você já sabendo os problemas, como é que está a vida útil do equipamento, você já tem uma preparação de alocar. Pô, esse equipamento ele é ideal para essa operação? No mapa, como foi mostrado, você sabe exatamente a posição de cada equipamento. Você consegue alocar. Esse equipamento vai para essa região, vai para essa. Você consegue ter uma ação mais direta no problema. E isso torna resultados muito mais efetivos, porque a gente vai ter o controle ativo e sem necessariamente estar naquele campo. Porque muitas vezes acaba que fica difícil você ficar se locomovendo e isso é tempo parado. E a gente luta o máximo para sempre a máquina estar ativa. Isso aí, Giovanni. Qual a expectativa de vocês para o mercado de máquinas agrícolas, né, que está em crescimento? Queria saber, então, as perspectivas para esse ano de 2022. Olha, nossas perspectivas são excelentes, a gente quer crescer mais de 20%, a gente está lutando muito, sempre cultivando, mostrando cada vez mais as nossas informações, o que a gente tem a oferecer, mas em maneira conjunta, garantindo o que a gente já tem. Hoje a John Deere está sempre buscando muito a tecnologia e inovação, porque hoje as maiores empresas são de tecnologia, hoje o maior valor está nas informações e a gente sempre luta muito para conseguir trabalhar elas da melhor forma para passar para o cliente o quê? Um foco na experiência, aquele negócio, uma confiança que o cliente sabe, não, minha máquina está protegida, não, minha máquina está sendo monitorada, eu tenho confiança naquilo. E é sempre o nosso foco nisso, então a gente está com grandes perspectivas agora com essa novo ano, né, nova experiência, novas tentativas, então a gente está bem animado com o nosso futuro. Maravilha. E quais são as máquinas mais demandadas pelo produtor rural brasileiro? Boa pergunta. Vamos lá, do produtor rural. Sempre a gente tem aquele apelido, né? O girininho, que é o tratorzinho que a gente trabalha bastante. Tem, por exemplo, colheitadeiras que são mais grandes, são bem maiores, né? Você tem uma produção muito maior, geralmente são clientes tem uma quantidade muito maior, uma demanda muito maior, mas hoje a John Deere atua em vários segmentos, né? Então, tratores, agricultura, até de pulverização, então é bem diversificado. Maravilha. Giovanni, olha, eu quero agradecer demais as informações que você trouxe para a gente. Eu vou deixar ainda um espaço aqui para você passar a mensagem para o nosso produtor rural que quer saber mais sobre essas máquinas, sobre essa tecnologia da John Deere. Bom, olha, gente, hoje a Inova ela está de portas abertas. Vocês podem ligar, a gente tem uma central em Uberlândia, tem em Contagem, tem no Rio, tem no Espírito Santo. Hoje a gente sempre está focando muito na experiência do cliente. A gente trabalha muito com o segmento também de construção, que também não impede de usar na agricultura, isso aí pode ficar tranquilo. Isso aí a gente sempre trabalha junto. Então, a gente tem tudo o que pode de melhor para empregar, tanto nos dois segmentos, então. E a nossa ideia, nosso foco sempre é na experiência, querer gerar para o cliente o valor, gerar aquela experiência, algo diferencial, porque a marca é diferencial. Hoje a tecnologia fornece uma série de possibilidades e um crescimento no futuro. Imagina, poxa, pelo celular você tem acesso à produção inteira.
Imagina, você no conforto da sua casa, em tempos complexos que a gente vem passando, você vai ter acesso no celular, não no seu tablet, às vezes no seu celular, no seu computador, num dispositivo qualquer, independente do lugar do mundo que você estiver. Esse conforto e essa produção sem ser prejudicada é o foco, hoje, eu acredito, da John Deere, e a gente tem muito a oferecer, muito a crescer, muito a aprender também com o cliente e muito a ensinar. Então, eu acredito que é uma via de mão dupla, da mesma forma que máquina com pessoas, né? Pessoas com máquinas. Então, a gente está lá para querer sempre agregar mais. Tá certo, esse foi o Giovanni Pasqualinho, analista de engenharia e telemetria da John Deere. Muito obrigada, Giovanni, seja sempre bem-vindo, até a próxima. Ok, muito obrigado, pessoal. Até mais. Os fertilizantes e defensivos agrícolas causam preocupação aos produtores brasileiros. Uma alternativa para a safra 2022-2023 é otimizar o uso desses insumos por meio de ferramentas de agricultura de precisão. Confira. O principal problema, né, ele começa até antes mesmo da aplicação. Por quê? A agronomia, né, as academias de agronomia, elas preparam os engenheiros agrônomos para conhecer a fisiologia da planta e principalmente a fisiologia dos alvos que atacam aquela planta, né? Então, a gente aprende em todo momento na academia que você tem o momento ideal para você entrar naquele talhão. Você tem o momento ideal, até que ponto aquela praga não está causando um dano financeiro para você, né? Então você tem ali uma linha de equilíbrio que você pode segurar, não compensa você gastar com inseticida, entrar lá com equipamento que vai ter o custo de diesel, né, o consumo do seu operador, enfim, vai ter uma série de gastos que vai te levar a uma tomada de decisão por achismo, porque você não fez uma boa avaliação, você não fez uma boa vistoria, né? Então, o maior problema nem está na forma de aplicar, e sim antes, um passo antes, que é realmente eu tenho que aplicar. E depois, né, no momento da aplicação, como que começa daí uma sucessão de erros? Eu já estou aplicando no achismo. De repente eu tenho uma lagarta lá na sua fase inicial, né? Então eu não preciso de usar a dose máxima daquele produto. Eu posso até usar um produto similar com um custo menor, né? Imagina que você está numa guerra, você tem um exército lá de 100 soldados para você guerrear contra eles e um exército de um soldado. Então você começa a pensar dessa forma: opa, para um soldado eu posso usar uma arma mais fraca, para 100 soldados eu preciso de uma arma mais potente, né? Então eu consigo me direcionar dessa forma a partir do momento que eu fiz uma boa vistoria, né? Feito isso, você também tem a possibilidade, dependendo do alvo, né, alguma praga, a doença ou até mesmo uma planta daninha, você consegue fazer zonas de aplicação, zonas de manejo, onde você vai entender. Os talhões, na sua grande maioria, tem áreas grandes, né, 50, 100, 200 hectares. Então, será que tem necessidade, né, de eu aplicar em 100% do talhão e todo o talhão com a mesma dose? Né? Será que eu não consigo fazer uma aplicação localizada? Em alguns pontos eu usar uma dose maior, em outros pontos eu diminuir essa dose, diminuir a vazão, para eu já começar a economizar em relação a isso, né? Então é mais um ponto que dá para se observar e evitar o erro, tanto de aplicar de forma desnecessária, né? E também reduzir o custo aí, consequentemente, da sua lavoura. Amazonas Coin é um token desenvolvido para o mercado de crédito de carbono que, além de preservar a floresta, essa tecnologia ajuda as comunidades ribeirinhas em projetos sociais. Vamos entender mais sobre essa iniciativa. E por que a Amazônia, se pode perguntar, né? A Amazônia hoje é um local muito rico, né, nas suas questões ambientais, e não existe nenhum projeto tecnológico de criptomoedas voltado para aquela região. Então, nós fomos pioneiros nesse mercado, naquela região do norte. Hoje eu me encontro em João Pessoa, mas temos uma base lá em Manaus, e pegamos 20% desse projeto cripto nosso e revertemos em preservação ambiental e na questão da melhoria da vida humana das pessoas que moram no interior daquela região. Já temos quase 3 anos no mercado, e para o mercado cripto já é um projeto já maduro, vamos dizer assim, mesmo com poucos anos
na atividade. E a principal função nossa é usar a nossa expertise em duas frentes, né? Na questão da especulação da moeda digital como forma de captação de recursos e ajudar pessoas em projetos socioambientais na Amazônia, como nós temos vários projetos, onde o poder público não chega, a gente está chegando com a tecnologia, com a Amazonas Coin. E o segundo é a questão da geração de crédito de carbono naquela região. Ou seja, hoje o crédito de carbono ele é um derivativo, ele é uma commodity, né? E você pode usar como forma de compensação ambiental das grandes indústrias e grandes empresas. E como forma de preservação ambiental. Hoje, já tem estudos, Simone, que fala que é muito mais vantajoso manter a floresta em pé do que você derrubar. Mantendo ela em pé, você consegue emitir aí seus créditos de carbono para que a gente consiga vender no mercado nacional e internacional. E uma porcentagem desse valor do crédito de carbono fica para o dono da área, que vai, ao invés de destruir aquele meio ambiente por questões financeiras, sociais, ele vai ter que preservar, porque assim realmente compensa mais essa questão financeira e ajudando o meio ambiente a ser preservado cada vez mais. Não é só a questão da preservação ambiental. Nós sempre buscamos fazer a certificação de áreas onde existem pessoas próximas que podem ser contempladas pela riqueza que esse crédito de carbono existe. Então, pessoas que vivem em áreas isoladas, que têm uma área próxima onde nós podemos gerar crédito de carbono, esse valor que chega para eles é revertido na melhoria da vida humana dessas pessoas. Então, tem a preservação ambiental e tem a ajuda das comunidades que vivem em áreas isoladas, próximo dessas áreas que têm um crédito de carbono. Vamos pensar no crédito de carbono há 2, 3, 4 anos atrás. Era um mercado muito elitista, vamos dizer assim, né? Grandes empresas, os grandes latifundiários podiam pagar por um crédito de carbono, uma certificação internacional, e vender esse crédito de carbono, sendo que a conversão disso para a sociedade, para as populações que vivem nessas áreas, não eram contempladas. Apenas para o gestor, apenas para o dono daquela área é que tinha todo o lucro, né? Então a gente busca pegar áreas pequenas e médias, que 1.000, 2.000, 5.000 hectares na Amazônia são áreas pequenas, onde pessoas vivem nessas áreas e conseguem aí emitir seus créditos de carbono com um preço menor, mais barato, e atingir aí também um mercado que está em franca expansão, né? No Brasil ainda é um mercado voluntário, está para ser a regulamentação talvez esse ano ainda, mas que consiga reverter um pouco dessa riqueza para as pessoas que vivem nessas áreas, o que não acontece em grandes latifúndios, que só os donos de grandes áreas conseguem ter ganhos financeiros e ter lucro com isso, né? amazonascoin.com.br. Lá você pode comprar, fazer seu cadastro normal e comprar lá com cartão de crédito, no PayPal, né? Ou por boleto bancário. Hoje a moeda nossa, Simone, custa 7 centavos de dólar. Tá? Ela pode subir com o tempo, ela pode cair com o tempo. O meu papel como gestor é fazer com que ela sempre cresça de valor no mercado, né? Então lá você pode comprar, lá você vai ter uma carteira digital sua própria, e de lá você pode transferir para outros bancos digitais no mercado mundial. Então existem bancos centralizados, que nós chamamos, como a Vindax.com. A Vindax é um exchange, é um banco que fica na Ásia. Você pode mandar para lá e fazer negociações. Você pode mandar para 3DeFi. Eu sei que tem uns nomes um pouco complicados no mercado cripto, né? Essa tecnologia são nomes bem diferentes, realmente. Então, a 3DeFi é uma plataforma que fica na Itália, onde você também pode mandar seus Amazonas Coin para lá e fazer também negociações na plataforma descentralizada. Mas, basicamente, para quem não conhece muito esse mercado, você pode comprar diretamente no nosso site, amazonascoin.com.br, e ajudar a desenvolver o mercado cripto nacional e ajudar a região amazônica nessa questão social e ambiental. Essa regulamentação hoje ela é muito, muito necessária. O Brasil hoje já tem aí, em estudos preliminares, 55% de todo o crédito de carbono do mundo está no Brasil, com a região amazônica e outros biomas nacionais. E isso não é explorado nem 0,1% é explorado nisso. Ou seja, temos um grande ouro verde a ser explorado e nós não exploramos. Para você ter ideia, a Arábia Saudita hoje, né, desde o início da exploração de petróleo, detinha 14% de todo o petróleo do mundo, 14%, e se tornou uma potência que é, né, na questão do petróleo. O Brasil detém 55% do próximo ouro verde, que é o crédito de carbono, onde todas as nações, nos mercados regulados, são obrigadas a comprar crédito de carbono. E por que o Brasil hoje não existe uma regulamentação específica para aproveitar essa riqueza? Então, questões burocráticas, lobbies, enfim, a gente não consegue avançar. Mas pelo governo, por algumas tratativas do governo, eles prometem ainda esse ano regulamentar o mercado. Isso é bom porque ele vai fazer com que empresas como a nossa se adequem aí
algum órgão regulador que possa aí validar o nosso crédito de carbono para que a gente consiga vender de forma mais ampla nesse mercado, que hoje é um mercado voluntário. As empresas no Brasil não são obrigadas ainda a comprar crédito de carbono. Eles compram porque é bacana, porque o marketing, a questão do consumo, né? Hoje a população está muito mais, mais seletiva nessa questão de consumo, só comprar produtos de empresas que tenham aí uma pegada ambiental, social, que é aquela questão do ESG, né? Que é o social, o governamental, o ambiental, que está muito aí na moda, todo mundo falando, mas realmente é uma forma de fazer com que a preservação ambiental aconteça e o desenvolvimento econômico também aconteça. Então, e o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. E eu quero saber se você está ligado aqui no Tech Startups. Entra lá nas nossas redes sociais, @AgroMaisTV. Deixa seu comentário e a sua sugestão de pauta. Um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau.